Amém, amém. Glória a Deus. Primeiramente agradecer, irmão Reisnaldo, pelo convite, glória a Deus. Pastores titulares que estão aqui, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Todos vocês que estão aqui, irmãos, obrigado pelo sacrifício de estar aqui nesse encontro. Eu sei que você deixou a sua casa, você deixou a sua igreja, mas você está gastando a sua vida aqui para Ele, amém? Glória a Deus por isso. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que Ele merece. Queria que você dissesse assim comigo, ó, o Ministério de Louvor foi uma bênção para a minha vida nessa noite, amém? Tem vários ministérios aqui envolvidos, o ministério lá da sua igreja, a sua igreja também. Mais uma salva de palmas para todos os ministérios, todas as igrejas, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado por todas as quadrangulares das nossas cidades, Hortolândia e Paulínia, amém? Pode tomar o seu lugar, querido. Obrigado, Ministério de Louvor, Deus abençoe. Que bênção, hein, que foi esse louvor, rapaz, demais, aleluia. Quero saber se nós temos visitantes aqui hoje. Tem alguém pela primeira vez aqui? Primeira vez numa celebração dos homens. Você já foi lá nos homens da sua igreja? Amém. Você que está a primeira vez aqui no encontro. Olha lá, ó, temos mão levantada, Marcelo. Nosso Ministério Receber vai até você. Nós queremos saber de para qual igreja você foi convidado. Ó, lá em cima também, levanta a mão aí, ó. Fica com a mão levantada. Ó, bastante lá em cima. Marcelo, tem uma galera lá em cima, ó. Fica com a mão levantada. Irmãos, nós temos aqui, ó, acho que eu vou falar, chutar aqui uns 10 visitantes, hein? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Que bênção! Nós queremos saber qual igreja convidou você e vamos direcionar você para essa igreja em nome de Jesus. E você está convidado a fazer parte da família de Cristo essa noite, amém? Lá no seu bairro, na nossa quadrangular, lá no seu bairro, você pode congregar. Você vai ser abençoado por um dos pastores que estão aqui, amém? Queridos, vamos lá então para a palavra de Deus, que vai complementar esse louvor aqui, que foi uma bênção, é uma grande responsabilidade. Eu nem sei se eu merecia, mas se o Senhor colocou eu aqui para fazer isso, para trazer essa palavra, é porque Ele vai fazer, amém? Você crê nisso? É Ele quem prega, irmãos. Que diminua eu e que Ele cresça nesse momento aqui, em nome de Jesus, para Ele trazer a palavra para todos nós. Todo mundo aqui, ó, quem estiver aqui em cima do púlpito, só eu, até a última pessoa lá, será atingido pela palavra em nome de Jesus, amém? Você se coloca de pé de novo, em reverência à palavra de Deus. Ó, aqui está o tema, e eu gostaria que você falasse junto comigo no 3, tá bom? 1, 2, 3 e... Que se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Aleluia. Glória a Deus. E conversando com o irmão Reisnaldo, irmãos, quando eu sou convidado para ministrar assim, eu sempre pergunto, tem um tema? Se tem um tema, eu sempre entrevisto quem está me convidando e falo, mas o que Deus falou para você? Ele falou lá primeiro, ó. Falou lá com o coordenador primeiro. Não, fica à vontade. Não, quero saber o que Deus falou para você. E aí falou sobre reino, sobre rei, e bem nesse verso, aonde está esse tema aqui, que é lá no livro de Esther. Você abre comigo em Esther. Olha que ironia, encontro de homens e nós vamos abrir um livro feminino, hein? Elas nos perseguem, irmãos. Então abra no livro de Esther, que é antes de Jó. Você vai abrir comigo no capítulo 6. Esther 6, quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? Até o 11, mais ou menos. Nós vamos ler, depois a gente vai trabalhar muito o livro de Esther nessa mensagem aqui, tá? Diz assim, ó: naquela noite o rei não conseguia dormir, então mandou que trouxessem o livro da história do seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entra, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou:
o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz assim: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei a Amã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Amém? Irmãos, já de começo, quando o Senhor desejar te honrar, Ele vai te honrar. Receba em nome de Jesus. A hora que Ele determinar, Ele vai te honrar. Pode fechar os seus olhos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, obrigado por tudo que já aconteceu, desde abrir os portões dessa igreja, ó Pai. Eu agradeço por todos os irmãos que estão trabalhando em volta deste culto, ó Pai, nos bastidores, todos os ministérios, e também agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, não merecíamos, e merecidamente o Senhor já derramou o Teu Espírito, já derramou a graça, nos deu a oportunidade de louvarmos o Teu santo nome, e agora queremos aprender mais da Tua palavra, queremos saber o que o Senhor tem para essa noite através da Tua palavra também, e que nada nos incomode, nada nos desvie a atenção, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome o seu lugar aí, irmão, em nome de Jesus. Irmãos, então, nós estamos trabalhando aqui com esse tema, como que o rei podia honrar, o que o rei podia fazer para agradar e honrar o homem a quem a honra agradava também a ele. E para você entender melhor o que o Senhor tem para falar essa noite, eu pedi inspiração para o Senhor, já desde quando o irmão Reginaldo fala: Senhor, trabalha agora aqui, agora ativa o 5G aí que eu preciso conectar com o Senhor, entender tudo que o Senhor quer passar para mim e para todos os homens que estarão lá neste encontro. Nós precisamos entender um pouquinho dessa história, irmãos. Quem já leu aqui o livro de Esther? Quem já leu? Já leu inteiro ele? Sabe mais ou menos a história, então eu vou resumir rapidamente. Ele é um livro histórico, explicitamente não se fala a palavra Deus nele, pode ler ele todinho, não tem a palavra Deus. Deus não é citado diretamente, isso é quase que raro na Bíblia toda, talvez seja o único livro que não cite, mas aqui é que está, irmãos, às vezes, e já tem ensinamento nesse pequeno contexto, às vezes a gente não vai ver uma ação tão sobrenatural, né? Porque a gente fala muito de milagre, a gente fala de sobrenatural, amém, glória a Deus, isso acontece, mas às vezes, irmão, Deus vai agir, às vezes e sempre, Deus vai agir nas coisas ocultas. Às vezes nem vai parecer que foi ele, às vezes vai passar imperceptível, mas enquanto você está aqui, por exemplo, Deus está agindo ocultamente na sua vida. Tenha certeza disso. Ele é o Deus oculto. Até no termo teológico, até na teologia tem um termo que fala que é o Deus abscôndito. Olha que palavra difícil. Mas é o Deus que realiza tanto quando ele quer aparecer e quando ele também não quer. Então aqui toda essa ação, toda essa história, tudo que Deus faz acontecer aqui na história de Esther, na história do livro de Esther, é Deus o tempo todo. O tempo todo Deus está agindo, irmãos. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus está sempre agindo em favor da nossa vida. E vai contar sobre o povo judeu debaixo do reinado de Xerxes, lá na Pérsia. E esse rei, ele quis comemorar de uma forma extravagante, o quanto o reino dele era próspero durante 6 meses. 6 meses de festa, hein, irmão? Quem faz 6 meses de festa hoje em dia, hein? Misericórdia, é muito tempo de festa. E aí, no final dessa comemoração, ele queria que a rainha aparecesse, a rainha não veio, ele ficou bravo, aquilo meio que pareceu muito ousado, um pedido do rei, a rainha tinha que ter obedecido, não obedeceu, então aí sugeriram para ele encontrar outra rainha, ele já se livrou da primeira, e aí acontece que os seus servos buscam pelo reinado todo, várias mulheres bonitas para que ele escolhesse qual seria. Nisso entra Mardoqueu, que nós vamos falar dele aqui, e ele criou a Esther, eles são judeus os dois, ele criou a Esther,
ela foi para esse concurso, vamos dizer assim, ela foi chamada, ela foi escolhida para ser levada diante do rei. O rei a escolhe dentre todas as outras, ela é a mais bela, ela que agradou, ela que fica então como rainha. Judia, não revelando sua identidade, se torna a rainha. E aí tem o Amã também, que nós já falamos aqui na leitura dos versos. Ele é um homem de alto cargo no reinado, só que ele tem um coração maldoso, ele é um homem desonroso. Diga assim comigo: Amã é um homem desonroso. Diga comigo: Mardoqueu é o homem de honra. Amém? Pega isso para a gente entender a história. Mardoqueu descobre que Amã tentou tramar várias coisas, dentre elas de que queria eliminar o povo judeu. Então Mardoqueu vai lá em Esther, já que ela agora é rainha, incentiva ela a convencer o rei de entender o que Amã estava tramando. E aí acontece o livramento do povo judeu. Deus está sobre toda essa história, sobre todo esse livramento. E a história tem um final feliz para o povo escolhido de Deus. Irmãos, isso fala de um povo, aquele que Deus ama, estar num reino desconhecido, estar num lugar desconhecido. Então, mesmo que você esteja num lugar onde todos pareçam estrangeiros espiritualmente, às vezes você trabalha ou vive em um lugar onde só você acredita nesse Deus, ainda que tramem contra a sua vida, você sendo um homem de honra, Deus vai te livrar. Creia nisso, irmãos. Homem de honra atrai livramento de Deus. O homem honrado diante de Deus, por causa de Deus, com certeza atrai o livramento de Deus, irmão. Você sendo o homem que é honroso por causa de Deus, com certeza atrai o livramento dele na sua vida. É o que acontece aqui. No final, eu já estou dando spoiler, no final, nos últimos capítulos, no 9 e no 10, o povo está feliz, o povo festeja. Quem começa a festejar vários e vários dias, criam vários feriados, é até criado a festa do Purim do povo judeu, que até hoje eles comemoram, é o povo de Deus. Começou-se com festa pagão, termina com o povo de Deus celebrando e comemorando. Por causa do quê? Por causa de homens de honra. Irmãos, nós estamos em quantos aqui mais ou menos? Uns 400, 300, perto de 400, será? Se todos nós aqui somos homens de honra, irmãos, nós transformamos uma cidade. É de verdade, irmão. Cada um aqui contagiando um espaço de 50 pessoas, o convívio de 50, sei lá, 100 pessoas que você conheça, você sendo um homem de honra, nós transformamos uma cidade. Mas vamos lá, vamos falar de Mardoqueu. Ele é o homem de honra dessa história, amém? Lá no começo, em Esther 2, no versículo 7, sabe o que Mardoqueu fez? Aonde começou tudo isso, irmão? Quando Mardoqueu vê que a Esther, que também era chamada de Radassa, ela não tinha mais os pais. Ela era o quê? Órfã. Esther era órfã. E vamos dizer que ninguém pegou para criar. Quem pegou? O primo, Mardoqueu. Diz assim, Esther 2,7: Mardoqueu tinha uma prima jovem muito bonita e atraente, chamada Radassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Olha que atitude de honra, irmãos. Olha que atitude nobre de Mardoqueu. Viu ali aquela pessoa órfã, foi lá, pegou para criar. Já tinham falado para ela que ela seria rainha? Não. Já tinham falado para ele? Não. Mas ele, com um compromisso de honra, por ser um homem de honra, por ser da família dele, ficaria sozinho. O que seria dela se não fosse um homem de honra ter pegado ela para criar? Irmãos, nós como homem de honra, não deixamos ninguém à nossa volta órfãos. E eu digo isso da forma natural. Na sua família, na sua casa, os seus filhos não serão órfãos. Porque às vezes, irmãos, nós somos pais, mas parece que os nossos filhos são órfãos, porque nós não somos pais presentes. Ainda que sejamos de corpo, ainda que sejamos carnalmente pais, tenhamos filhos, os nossos filhos tenham nós como pai, mas se nós não somos homens de honra, os nossos filhos parecem órfãos. Na nossa igreja, na nossa comunidade, lá na tua igreja, irmão, lá na tua comunidade, existem jovens que não foram criados com o pai, não têm a presença masculina na sua vida, mulheres não têm presença masculina na vida delas,
Nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós fomos chamados para ser homens de honra aonde há orfandade. Você entendeu bem quando eu disse sobre mulheres. Não estou falando de casamento, estou falando de relação íntima, nada disso, irmãos. Estamos falando que nós, como homens, nós somos responsáveis em nossas comunidades, em nossas igrejas, a cuidar dos órfãos, sejam de naturalidade ou também espiritual. Porque, irmãos, normalmente você vai concordar comigo, a gente olha pessoas jovens ou adultos mesmo que estão dando muito trabalho, às vezes são pessoas perdidas como órfãos, e a gente na verdade fica cansado, deixa pra lá, não, isso aí só dá trabalho, que bom se saísse da igreja, viu? Porque nossa, só dá trabalho aqui dentro. Não, irmão, nós fomos chamados para cuidar desses, porque quando cuidarmos destes, estes irão longe. Cuida, irmão, cuida de um jovem que dá trabalho, cuida de uma pessoa que dá trabalho na igreja, cuide bem dos seus filhos. Eu sou testemunha disso. Quem é aqui da sede, quem me conhece de longa data, sabe, eu não tinha esperança nenhuma, como eu dei trabalho. Fala aí, pastores, fala, Paulão. E hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, porque não desistiram de mim, não me deixaram órfão espiritualmente, nem meus pais, nem muito bem irmãos que estavam aqui, que sempre insistiram em orar por mim, sempre insistiram em puxar a minha orelha. E é assim que nós devemos ser com os outros também, irmãos. Nós, homens, não coloca essa responsabilidade só nas irmãs, as irmãs que cuidam do berçário, do culto infantil. A gente empurra muito pro lado das mulheres, irmãos. Nós devemos assumir esse lado também, porque nós somos homens de honra. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você é homem de honra. Fala para ele, cuida dos órfãos. Irmãos, sabe por quê? Nós fomos adotados. Lá em João 1, 12, 13, o que fala? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu e você também éramos órfãos, estávamos no lamaçal do pecado, abandonados por tudo aquilo que nos iludiu, mas o Senhor Jesus nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez filhos adotivos de Deus. Então, por que Mardoqueu fez isso? Porque ele sabia disso, que ele era amado por Deus, ele sabia que ele era amado como filho, então como que ele ia deixar ela sozinha? Não deixou, irmãos. Nós não abandonamos os órfãos, não abandonamos porque somos homens de honra, porque um homem de honra ele cuida dos seus. Em Esther 2 ainda, no 10 a 11 diz assim, Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem da sua família. Todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Irmãos, a gente está numa fase, a gente está numa era, irmãos, por causa de telas, essas coisas, eu me incluo nisso, todos aqui estão incluídos nisso. Irmãos, a gente, é o que eu estou falando desde o começo aqui, a gente fala que cuida da nossa família, a gente diz, não, eu amo minha família, até posta, tal, a minha família, eu amo, olha aqui minha família, tal, mas estamos presencialmente cuidando dos nossos irmãos? Pergunte para você mesmo, eu estou cuidando presencialmente daqueles que eu amo? Porque olha, Mardoqueu, ele viu Esther crescer, ele viu ela se tornar o que se tornou, foi eleita, foi escolhida pelo rei, ainda assim, ele ia lá, ele tinha acesso, ele tinha um cargo que deixava ele perto do palácio, e ele ficava cercando para saber, como é que será que ela está? Será que ela está bem? Será que está sendo bem cuidada? Será que ela está dando certo, ou Deus cuida dela? E é assim, irmãos, eu te pergunto, nós estamos cuidando presencialmente daqueles que amamos? Das nossas esposas? Estamos cuidando presencialmente da vida espiritual das nossas esposas? Você sabe como está espiritualmente a vida da tua esposa? Você sabe como que ela está de saúde mental? Você tem perguntado, você tem conversado? Você sabe dos seus filhos? Ou simplesmente dá uma tela na mão dele e deixa lá 2, 3, 4, 5, 6 horas e tá bom, tá ótimo, pelo menos ficou quieto? Ou a esposa, vamos assistir um negócio aqui, 2, 3 horas assistindo uma coisa, você e sua esposa, agora vamos dormir. Isso não é cuidar. Mardoqueu cercava, Mardoqueu queria saber, ele instruiu. Nós temos que ser, como homens de honra, homens que instruem. Você tem que instruir a sua mulher, você tem que instruir a sua esposa, você tem que instruir os seus filhos.
Homens de honra instrui aqueles que amam. Glória a Deus. Diga comigo então: homens de honra, dá instrução e cerca para saber daqueles que ama. Glória a Deus. Você pode falar para o irmão que está do seu lado? Você instrui e cerca aqueles que você ama. Sabe por quê, irmãos? De novo, Deus cuida de mim e de você. Lá em Salmos 37, do 18 ao 19, diz assim, ó: a cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade não serão envergonhados. Mesmo em dias de fome terão mais que o suficiente. Olha o que Deus faz por você. Em tempos bons, tempos de calamidade, Ele cuida de você. Cuida de você aqui, irmão. Cada homem aqui, Deus cuida de você. No momento bom e no momento ruim. Por que nós, então, vamos cuidar ou vamos só se alegrar na hora boa com os nossos familiares, com os nossos filhos, com a nossa esposa? Na hora que está ruim, na hora que a esposa não está legal, na hora que a esposa está brava, na hora que o filho está rebelde, está naquela fase, a tal da adolescência, aquela fase um pouco difícil, a gente abandona por quê, irmãos? Se Deus cuidou da gente na hora ruim, nós também cuidamos dos nossos na hora ruim. Porque homens de honra cuidam em todo momento também, assim como Deus cuida de nós. Glória a Deus. Homens de honra cuidam, irmãos. Ó, anotei aqui: Deus cuida até dos nossos inimigos. Salmos 37, 20, o versículo depois diz assim, ó: os perversos contudo morrerão, os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. Irmão, então até aquele que está contra você, aquilo que está contra você, vamos depositar em pessoas, mas o inimigo que tenta usar pessoas, situações contra você, até disso ele cuida para você. Até dos inimigos, irmãos. E vão desaparecer. E nós, como homens de honra, assim como Mardoqueu ficava lá cuidando de Esther, cercando para saber como é que está, nós também, nós temos que saber o que está perseguindo nossas esposas. Quem estiver solteiro aí, está namorando, as noivas de vocês, a futura namorada de você que está aqui solteiro, você tem que saber até quem está cercando, o inimigo está cercando ela, porque você, como homem de honra, é que vai combater. Nós, irmãos, é que temos que estar de olho o que está sendo de bom para os nossos filhos, mas também o que está cercando de ruim, porque Deus fez isso por nós. Deus faz isso por nós, e Deus continuará fazendo isso por nós, homens de honra. Um homem honrado, ele deixa legado. Diga comigo: um homem honrado deixa legado. Um homem honrado deixa instrução. Amém. Ainda em Esther 2, ele vai dizer assim no 19 e 20: mesmo que depois todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém, que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ela ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Irmão, o resultado desse esforço de você cuidar dos seus, de você cuidar daquele que está próximo de você, é saber, você vai ver o fruto disso, irmão. Você vai ver o teu filho lembrando do teu conselho daqui a anos. Ainda que passe por um momento ruim, tudo que você fala na mesa com o teu filho, tudo que você fala na mesa com a tua esposa, tudo que você fala na mesa para cuidar, para aconselhar alguém, para amar alguém, pode acreditar, esse fruto virá lá na frente. Você será o quê? Honrado por isso. Ô irmão, eu tenho de vez em quando esse prazer, eu acho que você também que tem filho, quando o filho vem, até quando a gente está errado, fala: mas pai, você não falou que isso, quando acontece isso, tem que reagir desse jeito? Cara, você toma aquele capote, né? Pá, parece um soco assim. Ensina o moleque o tempo todo, agora eu que estou. Mas é gostoso, é maravilhoso ouvir. É um prazer enorme quando o filho vem e fala o que você ensinou na palavra de Deus, irmão. Então fale, cuide, cerque os seus, ame os seus, saiba os inimigos que estão à volta dos seus, e a recompensa virá. Vou deixar uns versos aqui. Provérbios 22, 6 diz assim, ó: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele.
Ô irmão, você aí que está triste, você que anda um pouco angustiado porque seu filho começou na igreja, foi criado na igreja e depois se desviou e não está mais na igreja. Deixa eu te falar, se você ensinou, se você depositou a palavra, e se você ainda tenta colocar a palavra na vida do teu filho, confia, porque Deus traz ele de volta para o caminho de Deus. Pode confiar, pode acreditar no que eu estou falando, que é a palavra de Deus. Depois no verso 15 diz assim, ó, o coração da criança é inclinado em insensatez, mas a vara da disciplina afastará dela. E aqui eu quero deixar mais um conselho, irmãos, que nós homens de honra, nós temos que ser pais que disciplinam os filhos. Ô irmão, nós homens de honra diante de Deus, não acreditamos nessa evolução, nesse progressismo, eu vou falar bem explícito aqui, nesse esquerdismo aí, no jeito de tratar filhos não, irmãos. Filhos não são os reis da nossa casa não. O filho, o meu filho, o seu filho, os meus filhos, seus filhos, não são os reis das nossas casas não. Eles têm que entender que tem disciplina na casa. Eles têm que entender a hora que precisa ser disciplinado. Da forma que for preciso, irmão. Faça com amor, peça para Deus sabedoria, a forma que você vai disciplinar. Mas discipline o teu filho. Não trate como rei. Não trate debaixo das vontades de uma criança de 3, 5, um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, não pode mandar na tua casa, irmão. Você é homem de honra. Homem de honra comanda o lar. Debaixo da bênção de Deus, debaixo da sabedoria da palavra de Deus, você comanda o teu lar. Filhos não mandam, filhos obedecem, se sujeitam e serão criados e abençoados e não se desviarão do caminho de Deus. É assim que tem que ser, irmãos. É assim que tem que ser. Todos nós já fomos crianças, todos nós nascemos inclinados à insensatez. E quando tem que ter o amor dentro de casa, tem que ter o carinho, tem que ter tudo que você pode promover para os seus filhos, mas não pode faltar a disciplina na tua casa. Irmãos, isso tira a tua honra. Isso tira a tua honra. Deuteronômio 6, do 4 ao 9 diz assim, ó: ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Aqui ó, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as no batente das portas da sua casa e em seus portões. Irmão, a coisa que mais tem que ser falada nas nossas casas é da palavra de Deus. É isso. Um filho que sempre vai lembrar da nossa instrução. Irmão, se a gente ficar com vã filosofia aí, filosofia do mundo, do secularismo, do fulano de tal aí, que não acredita em Deus, que acredita em vários... eu sempre falo disso aqui na sede e vou falar aqui para vocês, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com o sincretismo, sabe? Que é um bando de teoria querendo se juntar com o cristianismo e virar uma nova religião, um novo conceito. Irmão, você quer ouvir um pouquinho? Se aquilo ali se encaixa no que você acredita na Bíblia, beleza, parabéns pro cara, mas ainda o teu maior guia é a palavra de Deus. Não é guru do mundo, não é o guru da empresa, não é o guru do financeiro, não é o guru do mundo espiritual aí, não é. O nosso guia, o que a Bíblia fala aqui é que todos os dias nós devemos repetir, falar com nossos filhos à mesa, andar caminhando na hora de deitar, na hora de acordar, na hora de levantar, é falar da palavra de Deus nas nossas casas. Claro, tem muitos ensinos bons, mas é o que eu falei, irmão, se tiver encaixado na palavra de Deus, se não está, não fale disso com o teu filho, porque não é isso que ele vai guardar. E se você falar de outra teoria, de outra situação, trazer coisa de outra religião, outra situação espiritual, você vai confundir o seu filho e lá na frente não haverá recompensa, não haverá. Aí depois vem aquela paradinha aí que a gente está vendo a geração aí, mas eu acredito que Deus é o ar, Deus é a árvore, Deus está nisso, Deus está aquilo, não, Deus e fulano, nossa, não, e todos os caminhos levam para Deus. Não, só Jesus Cristo nos leva para Deus, só, irmãos. Isso tem que ser ensinado em casa para os nossos filhos. Só Jesus Cristo, Ele é o único caminho, única verdade e a única vida. É isso, homens de honra levam seus filhos para Jesus.
para a palavra de Deus, amém? Diga para o irmão que está do seu lado aí: homens de honra levam seus filhos a Jesus. Irmãos, diga comigo assim, ó: homens de honra precisam ter coragem para ser justo. Olha só, ainda no capítulo 2, Mordecai, eu vou falar rápido aqui porque a leitura pode demorar. Irmãos, Mordecai, ele estava perto do palácio, perto da porta, da porta dos aposentos do rei, e ele ouviu 2 dos servos eunucos tramando contra a vida do rei. Isso é o que, irmãos? É uma trama, é uma corrupção, isso é coisa errada, é sujeira, amém? Mardoqueu, ele teve coragem de procurar Esther, ainda que seja judeu, ainda que corriam os dois o risco de morte, porque chegar até o rei você corria o risco de vida ou de morte. O rei podia aceitar a tua denúncia ou não podia. O rei podia, primeiro o rei tinha que te olhar e ver se ele ia falar com você ou não. Se ele falasse assim: o que ele está usando ali? Por que esse cara está chegando perto? O que a rainha está fazendo aqui perto de mim? Não quero não, pode matar. O rei podia falar isso, irmão. Na Pérsia era assim. O rei podia determinar. Então teria que ter muita coragem para buscar justiça. Irmãos, o Senhor quer falar comigo e com você essa noite que nós precisamos ter coragem de ser justos, irmãos, ainda que corramos todo tipo de risco. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Se a gente trazer isso para o nosso contexto, sabe, todos os dias eu tenho certeza que tanto eu falo por mim também, mas eu tenho certeza que você é tentado a fazer algo errado. Ô, fulano, vem aqui, ó, arrumei um jeito da gente ganhar dinheiro, cara. Mano, ó, se a gente fizer isso, cara do céu. Tô falando na gíria porque é assim, né, que a gente fala um com o outro. Ó, cara, se a gente fizer isso aqui, ó, só que não pode fazer isso. Só que a gente corta, a gente consegue desviar do governo isso aqui, da justiça isso, do financeiro isso aqui, tal. Ó, você vai ver, em 6 meses estamos estourados. Não é assim, irmãos? Já deve ter. Quem tem coragem de levantar a mão e falar que já apareceu uma proposta dessa para você? Eu tenho. Dentro da vida política também, temos aqui os nossos representantes, e fica a palavra aqui para eles, e glória a Deus, nós temos homens honrados também, representando a gente na cidadania, mas acontece, irmãos, em todas as esferas, nós somos tentados a fazer uma coisa errada, e nós como homens de honra, nós temos que ser corajosos para ser justos. Na vida matrimonial, irmão, quanta corrupção pode aparecer em você, quanta tentativa de sedução pode aparecer na sua vida, para que você corrompa o teu casamento, quanta tentativa pode corromper você com os seus filhos, mas homens de honra têm coragem de ser justo. Fala para o irmão que está do seu lado aí: você tem coragem para ser justo. Porque, irmãos, Mardoqueu corria o grande risco, você corre o risco, sabe, irmãos, a gente corre o risco de perder a amizade por causa disso. Às vezes é um amigo, irmão, amigo de infância, amigo tal, você ama, viajou junto, fez isso junto, você gosta, sai junto toda hora, de repente o cara vem com uma corrupção aqui, ó, na tua cara, de repente tem uma trama na tua cara, uma armação na tua cara, vindo de uma das pessoas que você mais gosta. E aí, irmão, e aí? É a hora de você ter coragem de perder tudo, para você ser justo diante de Deus, porque homens de honra não se vendem por coisa barata, homens de honra não se vendem por pecados carnais, homens de honra dentro de todas as esferas não se vendem por corrupção, homens de honra não importam nem com a própria vida, mas serão justos diante de Deus. Porque, irmão, o medo da justiça, quando a gente está com medo da justiça, é carnal, mas a coragem é só para quem é espiritual. Eu vou falar de novo, o medo de ser justo é carnal, é da nossa natureza carnal, a gente não quer, irmão. Normalmente a gente não quer ser justo, normalmente a gente gosta daquela tentação, a gente gosta, de repente a gente vê um monte de coisa errada, às vezes você nem vai participar, mas você está vendo um monte de coisa errada acontecendo e você não vai fazer nada. Os caras vão me odiar se eu dedar, não, se eu entregar isso aqui, cara, nossa, eu estou perdido, imagina, não, deixa, se os caras estão fazendo, o problema é deles, eu
estou nem aí se está prejudicando a empresa ou na família. Se está prejudicando a família, deixa acontecer no seu mesmo. Dentro da igreja, nossa, se vai prejudicar o pastor, o pastoreio dele e tal. Eu não, eles que estão fazendo. Não, irmão, nós temos que ser corajosos para ser justos. Nós temos que pedir a Deus para que Ele nos dê força para ser justo, ainda que percamos amizades, amores, paixões, seja o que for, ame primeiramente a justiça de Deus. Diga comigo, homens de honra amam a justiça de Deus. 1 Coríntios 16 diz assim, do 13 ao 14, estejam vigilantes. Fala para o irmão que está do seu lado aí, esteja vigilante, irmão. Aí continua assim, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, é o que Paulo fala. Então, irmão, vigilante, permaneça firme na fé, seja corajoso. Aí ele continua, sejam fortes, e ele fala, faça tudo com amor. Irmãos, mas o único amor que a gente tem que prezar, e o primeiro, é o amor a Deus. Amor a coisas, amor a tentações, amor à corrupção, é coisa carnal, é do diabo. Esse amor que fala que faça tudo com amor, é o amor genuíno por Deus, amém? Diz assim em Salmos 1, lá famoso, conhecido, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o fruto no seu tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Irmão, se você for justo, se você abandonar toda a roda de zombaria, toda a roda de corrupção, do conselho de ímpio, eu te garanto, a palavra de Deus te garante, você prosperará. Você vai prosperar, irmão. Homens de honra não se curvam ao mal. Diga comigo, homem de honra não se curva ao mal. Em Esther 3 vai mostrar que Amã, depois de ser escolhido, todos se rendiam a ele, porque ele já era soberbo, ele se achava, irmão. Ele é o homem que nós vamos falar aqui, que ele é desonroso, mas daqui a pouco a gente fala mais dele. Mas Mardoqueu sabia, ele olhava aquele homem e sabia. Lá em 3:2 diz assim, quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Ô Tiago, mas espera aí, não é para a gente respeitar a autoridade, tal, irmão. Estudando mais sobre isso, a gente entende uma coisa, nós temos que orar pelo cargo de autoridade, nós temos que orar por aqueles que estão acima, para que o cargo seja preservado em santidade. Agora, quando a pessoa, ela é perversa, ela é corrupta, ela é maldosa, a gente pode até respeitar o momento, mas a gente não deve honra para essa pessoa. Pô, irmão, a gente tem que ser maduro para falar disso, interpretar bem as coisas. Desculpa aí, mas homens que estão no poder aí público e tudo mais, que a gente sabe, é provado, injustiça e tudo mais, que eu tenho que dar honra para? Não tem que dar honra a corrupto, não. Eu posso respeitar o momento, perto dele, posso ser numa convenção social, alguma coisa, respeitar o momento, mas honra nós não damos. Nós damos honra àquele que merece, aquele que é honrado. Fala assim comigo, homem honrado, honra homem honrado. Fala para o irmão que está do seu lado aí, homem honrado, honra homem honrado. Sabe por quê, irmãos? Deus resiste aos soberbos, está lá em Tiago 4,6. Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe ao soberbo. O próprio Deus se opõe, irmãos. Eu não preciso nem me preocupar. O meu Deus se opõe a qualquer arrogante, corrupto, orgulhoso. E Ele concede graça aos humildes, aqueles que buscam honrar, aqueles que o colocam em primeiro lugar, aqueles que honram Ele o tempo todo, aqueles que não dependem de nada, apenas honram o nome do Senhor com a tua vida. Esses sim são dignos de honra, porque o meu Deus primeiramente concede graça a esses humildes. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você é humilde e o Senhor te concede graça, irmão.
Ó, Provérbios 3, do 33 ao 35 fala assim, ó: o Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Irmão, fica tranquilo, fique em paz, continua sendo um homem de honra aí, que a honra vem na hora certa. O Senhor vai te conceder a graça na hora certa, o Senhor vai te honrar publicamente ou não, na hora certa. Mas já de começo, irmão, o que a gente já tem que andar sabendo, feliz e satisfeito é que assim, se nós estamos humildes, se nós estamos posicionados em honra, irmão, a graça do Senhor já está sendo derramada sobre a nossa vida. Eu não preciso de exaltação pública, se eu sei que o meu Deus está me concedendo graça dia após dia, diante dos dias felizes, diante dos dias tristes, seja em qualquer batalha. Se o Senhor me dá força, se Ele faz eu passar por essa batalha, eu sei que Ele está me honrando e está me concedendo a graça dEle. Acabou, irmão. Com isso nós já temos que estar satisfeitos, mas se for necessário que sejamos honrados em público, Ele também fará. Então aquieta aí, porque dos perversos Ele está cuidando. Do perverso Ele cuida de você e está cuidando também do fim do perverso. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para os homens desonrados. O que é um homem desonrado, irmãos? Diga assim comigo: o homem desonrado vive de mentira, o homem desonrado vive de conspiração, vive de usurpar e de se aproveitar de situações. Está vendo o que é um homem desonrado, irmão? Então, irmãos, fica aqui o apelo. Se você está cercado por uma vida de mentira, se você está envolvido em várias conspirações contra outros, tramando contra líderes, contra a sua família, seu casamento, sua paternidade, contra o seu pastor, dentro do seu emprego, se você está vivendo de usurpar, sabe, usurpar é se aproveitar de uma situação para ir lá e ficar acima. Ô irmão, o Senhor quer te libertar essa noite, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui essa noite todos como homens de honra, em nome de Jesus. Tem graça para aqueles que já vêm buscando a honra de Deus ser honrado, e também tem perdão para aqueles que precisam ser perdoados dos seus pecados. Todos nós, irmãos, tem perdão para todos, tem graça para todos essa noite, tem amor para todos em nome de Jesus. Se você está preso num ciclo de mentira, se você está preso em algum vício, se você está preso em alguma corrupção, se você está preso em adultério, seja lá no que você esteja preso, irmão, o Senhor vai te libertar essa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, tinham versos aqui para ler, mas o tempo está correndo. Amã, ele foi tentar armar, só porque aquele homem enxergava ele como o homem que ele era, desonrado, e não se curvava diante dele. Ele foi até o rei e falou: olha, eu gostaria de tirar a vida, pensando não só em Mardoqueu. Agora ele já estava com uma raiva, porque, irmão, aquele que é desonroso, ele fica incomodado o tempo todo, ele fica perturbado o tempo todo. Um homem desonrado não tem paz, toda hora ele quer armar alguma coisa. O homem já estava com poder, o rei já tinha dado uma posição alta para ele, ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha bens, mas quando um homem desonrado, irmão, ele está perturbado de qualquer jeito. Ele foi para o banquete nas 2 vezes que Esther convidou, tanto o rei quanto ele sai feliz, ele sai todo pomposo, se achando porque estava naquele banquete. Mas, irmão, quando um homem está perturbado, quando o homem está com mal dentro dele, quando ele é desonrado, não importa tudo que ele tenha, toda a graça que o Senhor tenha lhe concedido, mesmo assim ele quer o mal do outro. E Mardoqueu queria, convenceu o rei, e até convenceu a princípio de que devia ser morto todos do povo judeu. Todo o povo judeu dentro do Império Persa devia ser morto. Já era um povo que estava sendo ali meio que escondido, meio que controlado. Não tinha uma liberdade ali para o povo judeu. Ainda vem um homem desse desonrado, e ainda quer usurpar da situação para eliminar todos, porque um homem não se curvou diante dele. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que tomar cuidado. Porque de uma situação para outra, é num piscar de olhos, é numa tentação que a gente deixa cair, é numa posição de poder que a gente é elevado e a gente se corrompe.
Porque o poder não corrompe, mas revela o corrompido. Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Às vezes você está pedindo uma posição melhor aí em alguma situação, na empresa, na igreja, em qualquer outro lugar. Tome cuidado, peça sempre para Deus, para que você continue sendo um homem de honra, irmãos, porque senão nós podemos nos tornar como Amã, um homem que tramou, um homem que queria matar, um homem que tinha tudo. Às vezes você está pedindo carro, casa, família, mais filhos, mais dinheiro, mais cargo, mais situação na igreja. Mesmo assim, um homem desonroso olha para o outro do lado, olha para um ali que ele olha com inveja, não quer que aquela pessoa exista e tenta fazer alguma coisa, tenta tramar contra aquela pessoa. Está repreendido entre nós isso em nome de Jesus. Está repreendido entre nós pastores, entre presidentes de grupos. Está repreendido toda a trama, toda a desonra. Porque, irmão, o homem foi a melhor coisa que Deus criou. Mas quando esse homem deixa de ser a melhor coisa que Deus criou, ele é a pior coisa que existe na terra. Tudo que está acontecendo de ruim é por causa do homem, irmão. Nós fomos chamados para ser cabeça, irmãos. Nós fomos chamados para ser de honra. Nós fomos chamados para acolher órfãos. Nós fomos chamados para instruir. Nós fomos chamados para educar, para fazer crescer, para proporcionar pessoas, para promover pessoas. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que você foi eleito, irmão. Para fazer outros melhores, para fazer outros funcionarem no reino de Deus e alcançar alegria, vitórias em nome de Jesus. Às vezes não vai ser você, é o seu filho que vai ser vencedor. Às vezes não será você, mas a sua mulher instruída por você, ela que vai ser a guerreira, ela que vai ter que enfrentar uma batalha, ela que vai ser abençoada, ela que vai ser reconhecida em público. Às vezes vai ser o seu filho, às vezes vai ser o seu líder, às vezes vai ser o seu pastor, mas o importante é que você seja um homem de honra diante de Deus. Porque o que Amã buscava era, ele tentava caçar essa honra, porque aqui depois vai falar. Depois vai falar, a hora que o rei fala, a hora que o rei descobre lá, que Mardoqueu tinha livrado ele de uma situação, foi em oculto, irmão. Às vezes, irmão, a gente faz coisa boa o tempo todo e ninguém fica sabendo, e até bate uma tristeza, não é? Nossa carne fica assim, pô, ninguém reconhece, pô, eu faço, ralo, pô, eu chego em casa, faço tudo, trabalho, ainda chego em casa, ainda faço metade das coisas, ajudo a cuidar dos meninos, tal. Pô, mas não vê um reconhecimento, pá. Irmão, na hora certa, e para o bem, e para a glória de Deus, a hora que for para a glória de Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te reconhecer, vai ser reconhecido o teu esforço, irmão. O que a gente não pode é ter a cabeça de Amã, ele só queria o poder, só queria a morte, ele estava ganancioso, ambicioso. Irmão, fala bem claro que ele tinha família, ele tinha filhos. Sabe o que acontece no final? Ele acaba sendo morto pela própria armadilha que ele armou para Mardoqueu. Homens desonrosos caem no seu próprio veneno. Não seja ganancioso, não seja ambicioso, não seja conspirador, não seja corrupto, porque você pode perder tudo que o Senhor tem te dado. Porque na hora que o rei então reconhece, descobre tudo o que aconteceu, sabe o que o rei faz? Manda matar ele, e não só ele, a família toda dele, irmãos. Vamos trazer isso para o dia de hoje, irmão? Quando a gente trabalha para o inimigo, quando a gente deixa o inimigo trabalhar na nossa vida, a gente trabalha para ele, nós não vamos perder só a gente não, a nossa casa também será atingida. Assim como foi com ele, o que ele armou lá para que Mardoqueu fosse enforcado, toda a família dele foi enforcada, foi morta. Acarreta para toda a nossa casa, irmão. Então sejamos, como fala Paulo em 1 Coríntios, sejamos vigilantes, sejamos firmes na fé, sejamos fortes e trabalhemos em amor. Irmão, deixa eu te falar, Mardoqueu chorou a hora que ficou sabendo que soltaram o decreto. E aqui eu quero deixar bem claro, homem chora. Homem chora. Fala para o irmão que está do seu lado aí, pode chorar porque homem chora. Só que, irmão, é o seguinte, a hora que acaba o choro é que a gente mostra que a gente é homem. Acabou o choro, secou as lágrimas, teve o seu tempinho lá de chorar, levanta e anda. Levanta e anda.
tira essas roupas de lamento aí, tira essas cinzas de cima de você e vai andar para o teu propósito. Porque aí o homem de honra sabe o que construiu. Aonde Mardoqueu foi a hora que ele se levantou? Foi lá na Esther. Eu tenho que achar uma solução. Irmão, homem de honra chora e vai atrás da solução. A diferença para homem de honra, para homem de desonra, é que homem de desonra fica lá naquele canto, vira uma vítima e agora não quer mais ajuda de ninguém. Aí fica lá se vitimizando, porque fizeram isso comigo, porque minha esposa só fala isso pra mim, porque meus filhos não me amam, porque o pastor nunca me chama, porque o líder de homens não me fala nada. Ô irmão, vira homem, irmão. Vocês estavam esperando essa, né? Vocês estavam. Irmão, não estou falando questão de gênero não, vira homem de Deus, irmão. Fala pro irmão que está do seu lado aí, ó, vira homem. Ó, chorou, colocou roupa, fez o lamento lá que todo judeu faz, todo mundo fez, jejuaram, tal, não sei o que. Isso aí, chorou, teve seu tempinho, irmão. Agora levanta e vai atrás do teu propósito. Você sabe o que você construiu, irmão, diante de Deus. Você sabe o quanto você tem permanecido em fé, firme, forte, corajoso. Então vai atrás da solução. Ele foi lá na Esther. Aí falou, aí a Esther deu uma balançada, não sei, porque se eu ousar ir diante do rei, ele pode me matar. Aí ele falou, se você não for, alguém vai fazer alguma coisa. Sabe quem era esse alguém que ele estava falando? É Deus no oculto. Se você for atrás da solução, parece que vão tremer diante da solução que você está arrumando, fica tranquilo, Deus vai fazer no oculto. Ele faz. Aí o que acontece? Um homem de honra encoraja a solução. Esther falou, então tá bom, quer saber? Se for para morrer, eu morro por isso. Irmão, olha o que homem de honra faz, olha o que homem de honra provoca. Quando você encoraja o seu filho, quando você encoraja a sua esposa, quando você encoraja o irmão da tua igreja, quando você encoraja até o pastor, porque pastor precisa de encorajamento também, quando você encoraja o líder, provoca boas reações, irmãos. A ação que Deus quer vai ser provocada de homens de honra. Aí ela vai lá para cima, e aí que vem a história dos banquetes. E aí ela dá o jeito dela, porque ela foi criada, ela foi instruída, ela foi acolhida por um homem de honra. E aí ela consegue convencer tudo isso que você sabe aqui. Tudo isso que você sabe, o final que acaba super bem. O rei acorda, o rei foi acordado de madrugada, não conseguia dormir, viu o que o Mardoqueu fez. Começou todas as peças a se encaixarem, não por causa do homem, mas por causa de Deus, irmãos. Porque ele tinha um propósito nessa história. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu achar aqui uma parte. Aí, irmão, sabe o que acontece? Depois no final, então Mardoqueu é trazido para perto do rei. E agora ele é o segundo homem do governo. Eu estou falando, irmão, não estou dizendo que vai ser sempre, não tem como eu te dizer isso. Mas se o Senhor quiser, Ele te honra, a hora que Ele quiser. Sabe o que foi colocado nele? O manto mais precioso. Ele foi vestido de azul celestial, colocou uma coroa. Lembrando, antes, o rei Xerxes fez Amã. É aqui o tema. Amã achou que era com ele. O soberbo sempre vai se enganar. O maldoso sempre vai se enganar. Ele sempre vai achar que merece honra. Mas a honra é para aquele que merece honra. O rei fez Amã carregar, puxar o cavalo com Mardoqueu em cima e clamar por toda a cidade. Isso é o que um homem de honra merece. E toda a cidade sabia que Mardoqueu merecia. Se Deus quiser, Ele faz, irmão. Ele virou segundo homem, vestiu a roupa mais bonita do reino, colocaram até uma coroa simbolizando glória, poder para a vida dele. E agora, todo o povo judeu era temido na Pérsia. Qualquer inimigo que se levantava contra eles temia. Os nobres, os oficiais, os outros príncipes, todos sabiam da fama de Mardoqueu, porque ele era um homem de honra. Irmão, do jeito de Deus, do jeito certo, na hora certa, para que Ele seja glorificado, o Senhor vai te exaltar na tua casa,
o Senhor vai te exaltar no teu emprego, o Senhor vai te exaltar na igreja. E exaltar não é colocar você num pedestal, você virar um ídolo, você virar... Não é isso, é o Senhor te colocar numa posição de amado por Ele, honrado por Ele, abençoado por Ele. A graça de Deus está sobre a sua vida. Essa é a melhor posição. Não importa a fama, não importa se vamos sair em foto ou não, não importa o nome do cargo, o importante é saber que a graça de Deus está sobre a sua vida. Você pode se colocar de pé? Ministério de Louvor também pode vir aqui em nome de Jesus. Ó, irmão, eu vou ser rápido nesse momento. A gente precisa fazer uma oração. Pastores, por favor, vocês podem formar aqui uma corrente. Oh, aleluia. Irmão, eu quero que você saia do seu lugar. Você que sente que precisa de uma oração sobre isso, sobre a tua vida, sobre coisas que estão acontecendo